boa noite com Jesus. Mesmo com o sol ardendo, não é? Mas passou das 18 horas, então é uma boa noite. Nós vamos ler a escritura inicial no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 1. E depois nós vamos cantar um hino. O hino que diz: repete-nas ainda outra vez, belas palavras de vida. É uma mensagem de Deus para o nosso coração. Repete-nas ainda outra vez, belas palavras de vida. Acho nelas consolo e paz. Belas palavras de vida. Ela vem de cima, dão sustento e guia. Que belas são, que belas são. Vamos ler as Escrituras. Porém, antes de ler, nós vamos orar, não é? Mais uma vez. Senhor Deus, o Senhor conhece o propósito dos nossos corações. O Senhor conhece o propósito de cada pessoa que se faz presente aqui nesta noite. Eles não vieram para um passeio, para uma festa de comes e bebes. Eles vieram à igreja para ouvir a palavra do Senhor. Então, bom Pai, eu entrego a mim, juntamente com cada pessoa presente, nas mãos do Senhor. E que Teu Espírito Santo tome o controle deste ambiente. Que possamos aproveitar, ó Pai, esta rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo. E ao sairmos por esta porta para regressarmos, queremos dizer como aqueles discípulos lá na aldeia de Emaús: porventura não ardia em nós os nossos corações, enquanto Ele nos falava a palavra pelo caminho? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oramos, ó Pai, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Vamos ler as Escrituras. Evangelho segundo São João, no 1º capítulo, a partir do versículo 28. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João Batista estava batizando as pessoas. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Assentai-vos. Vamos cantar esse hino em espírito de adoração e vamos entrar, não é? Está no bolso. Esse aqui está, né? Tá. Vamos entrar no espírito do culto para nós não perder a nossa oportunidade, né?
Vamos todos entoar. Aqueles que não conhecem o hino, pelo menos no riflão, né? Que belas são, todos podem cantar. Eu tenho um ouvido muito sensível para a música. Repete-nas ainda outra vez belas palavras de vida. Acho nelas sustento e paz, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, dão sustento e guia. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida. Dai-lhes ouvidos, ó pecador, belas palavras de vida. Por amor te salva, Ele ao céu te chama. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. É Jesus o bom Salvador, belas palavras de vida. Terno e santo consolador, belas palavras de vida. Ele é luz e vida, paz, conforto e guia. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. Amém. Amém. Minha gente, nós estamos indo ao céu. Estamos caminhando rumo à eternidade. Vou tirar. Mais uma vez, damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus, e desejamos que Ele conceda a cada um uma bênção especial. Nós vamos meditarmos um pouquinho, antes de nós irmos à mesa do Senhor, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos, todos nós, necessitamos de um levantamento de fé. Então eu peço a cada um a sua compreensão, a sua paciência, né? E que você dê atenção àquilo que Deus quer nos falar nesta tarde. Bom, a escritura que lemos é uma escritura que para nós estamos bastante familiarizados com ela. Mas para aqueles que não leem a Bíblia, não conhecem muito a Bíblia, então o assunto é muito importante. João Batista batizava lá no
nas águas do Rio Jordão, ele não usava nenhum nome para realizar o batismo. Ele batizava as pessoas com água, batizava com o batismo do arrependimento. Há aqueles que dizem, não, João Batista batizava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a Bíblia mostra claramente que João disse, mandou-me batizar com água. Muito bem. E Jesus veio então para ser batizado por João Batista, cumprindo assim todos os ensinamentos da lei, não é? Cumprindo, preenchendo os requisitos da palavra. O cordeiro o cordeiro de sacrifício, ele devia ser lavado antes de ser sacrificado. E como João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. Muito bem. Então, João testificou dizendo, diz aquele que me mandou batizar com água, disse que sobre aquele que ouvir descer o Espírito Santo, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E eu vi e testifico que vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Amém. Agora, vamos deixar que o nosso profeta fale conosco um pouquinho sobre este assunto. Meu Deus. A mensagem é adoção espiritual. Eu não dobrei a página e eu anotei certamente o parágrafo errado. Ah, não, eu não sou velho assim, não pode. Eu sempre digo que não quero ficar velho por causa disso. Muito bem. Aqui no parágrafo 88, essa literatura que usamos aqui no púlpito, para aqueles que não sabem, que não conhecem, são mensagens que o profeta de Deus, William Marion Branham, pregou e ficou gravada em fitas magnéticas, e isso foi traduzido do inglês para o português e colocado nos livretos para distribuir para todos os cristãos do mundo inteiro. Deus está cumprindo esta tarefa. Então, ele pregando à igreja, ele disse, como eu estava falando aqui há algum tempo, creio que a última vez que estive no tabernáculo, ele era um missionário, um pregador itinerante, ficava mais tempo pregando para fora em outras igrejas, fazendo campanha, do que mesmo na sua igreja, que era o tabernáculo. Então ele está dizendo, eu estava falando há pouco tempo, creio que foi a última vez aqui no tabernáculo, sobre a pomba e o cordeiro. Preste atenção. Ninguém mais poderia fazer isso. Deus teve que vir à terra e fazer o trabalho por si mesmo. Ele é o nosso Salvador. Ele tomou sobre si mesmo a nossa sentença, porque ele havia dito que no dia que comerdes, certamente morrerás. E ele, para ser Deus, precisa cumprir a sua palavra. O profeta de Deus diz assim que o homem é tão bom quanto é a sua palavra. E a Bíblia diz que o crente deve dizer sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, se Deus falou, se Deus sentenciou a morte, então Deus não podia enviar um anjo, Deus não podia enviar um serafins ou um querubins, porque não foi eles quem pecaram. Quem pecou foi o homem. Então Deus mesmo veio, tomou a forma do homem para ser o nosso parente, para poder nos redimir dos nossos pecados.
E sendo o salário do pecado a morte, ele tomou sobre si o pecado do mundo inteiro. Quando Jesus morreu, ele salvou o mundo inteiro, desde Adão até o último que vier. Dá para acreditar nisso? Deus salvou o mundo inteiro do pecado. Agora o que as pessoas precisam fazer é aceitar, é receber o perdão. Porque um perdão só é válido quando ele é aceito como perdão. Então Deus subiu com nossos pecados lá para o Calvário. E sendo o salário do pecado a morte, ele deu a sua vida para salvar a nossa vida. Então William Marion Branham chama a nossa atenção, dizendo: quando ele representou seu filho na forma de um cordeiro, a mais mansa de todas as criaturas, o cordeirinho, a ovelha, é uma criaturinha mansa, é uma criaturinha meiga. O pastor pode colocá-la em cima de um cepo, tirar toda a sua lã, tosquiar todo o direito que ela tem, que é a sua própria lã. Ela não escoiceia, ela não morde. Quando ele solta, ela sai saltando de gozo, de alegria. E vocês sabem que nós somos cordeiros de Deus? Nós somos ovelhas do seu pasto. Amém? Então não podemos agir como cabritos. Cabrito tem outra natureza. A ovelha tem uma natureza diferente. Então, veja bem, ele representou seu filho na forma de um cordeiro, a mais mansa de todas as criaturas. E ele se representou a si mesmo na forma de uma pomba. João viu o Espírito descendo do céu em forma corpórea de uma pomba. Pousou sobre ele. Era Deus representando a si mesmo como uma pomba. O mais manso de todos os pássaros que voam no céu. É a razão pela qual ele o fez. Foi para mostrar-nos que somente a mansidão habita com a mansidão. Somente a humildade habita com a humildade. Porque tem que se coincidir. Meu Deus. Aí a gente vai examinando-nos a nós mesmos individualmente à medida que ouvimos estas coisas. Vejam bem, a mansidão só pode se unir com a mansidão. A humildade habita com a humildade, tem que coincidir. O profeta dá um exemplo dizendo: um carpinteiro ou um marceneiro que sabe o que significa encaixar. Como chamamos para fazer os sulcos e a lingueta e o encaixe, para completar o quadro e colocar a lingueta e o encaixe. Passa uma colinha ali, ó. Quase que você nem parece que é duas peças, uma emendada na outra. Tem que ser carpinteiro, né? Tem que ser carpinteiro. E quando eles se reúnem, eles se encaixam bem juntos. Com água neles, eles inchariam até que o ar não conseguisse avançar. Que coisa maravilhosa! Então, amados, o amor habita com o amor. Se Jesus estivesse ali representando a ovelha, se ele fosse um lobo, por exemplo, um lobo raivoso, olha, a pombinha, ela é um animal manso, amoroso. Ela não ia pousar sobre um lobo raivoso. Por isso o profeta disse que quando nós agimos, não é? Ficamos nervosos por qualquer coisinha, os nervos fluem, a flor da pele, nos tornamos um lobo raivoso. O Espírito Santo ao salvou e vai pousar bem
distante. Porém, ele não foi embora de vez para sempre. Ele está esperando você se arrepender, clamar por misericórdia e chamá-lo de volta. E ele volta outra vez, porque Deus é misericordioso. Agora, amados, então, deixa eu saltar aqui, para ver se eu consigo chegar aonde quero chegar. O profeta diz assim: para ficar com Deus, permaneça amável. Se você deseja uma porção maior de Deus em você, uma porção maior de Deus em sua vida, porque você já tem uma porção. Nós já temos uma porção. Porém, nós o temos em uma medida pequena. Mas nós o desejamos em uma medida maior. Então, seja manso. Seja amável. Ele está dizendo isso para nós. Para ficar com Deus, permaneça amável, porque Deus é amável. Para ficar com Deus, fique com amor, porque Deus é amor. Permaneça manso. Nunca seja autossuficiente. Sempre confie nele. Eu falei aqui no culto de quinta-feira, falei hoje lá em Eretama e vou repetir de novo. A Bíblia diz assim que maldito é o homem que confia no homem. Isso não quer dizer que eu não posso confiar no irmão ou na irmã. Não é isso não. Eu não posso confiar em mim mesmo, nesse homem de carne. Porque nesse homem de carne habita a natureza carnal. E a inclinação da carne é má continuamente diante de Deus. Então você não pode confiar em si próprio, mas confie nele. Amém. Nunca use a sua própria mente. Tome os pensamentos dele. Deixe que os pensamentos dele sejam seus pensamentos. Amém. Parece que é muito difícil, né? Mas é tão fácil quando a pessoa se rende totalmente nas mãos do Senhor. Tudo se torna fácil. Agora, amados, deixa eu mudar aqui para a mensagem Fé Perfeita, aqui no parágrafo 86. Vou ler apenas o finalzinho do parágrafo, para ganharmos tempo. Olha, o profeta de Deus disse assim: e além do mais, a fé e o amor estão relacionados. Ele nos ensina que a fé perfeita, ela é um incentivo do amor. William Branham diz assim que você não pode ter fé se você não tem amor. Porque essa fé é baseada em um Deus que é a essência do amor. Amém. Então, para termos a fé perfeita, nós precisamos estar vivendo em amor. Jesus disse que é para nós amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem e nos maltratam, para sermos filhos do nosso Pai que está no céu. É mandamento, é assim diz o Senhor. Então, ele diz, além do mais, a fé e o amor estão relacionados, eles são parentes. Porque você não pode ter fé sem ter amor. Porque a sua fé está baseada num Deus que é a pura essência do amor. Então a fé e o amor operam juntos. Amém. Aleluia. Eu creio que todos nós desejamos a fé perfeita. Então aqui está como você pode adquiri-la. É amando. Amando. Amando o seu próximo, amando o seu vizinho, seja ele bom, seja ele mau, ele vai prestar conta a Deus da vida dele, e você presta da sua. Ame-o, ore por ele, peça para Deus convertê-lo. O profeta diz que existem duas classes de amor: o amor filho e o amor ágape. O amor filho é o amor humano, o amor que nós usamos de um para com o outro.
Porém, o amor ágape é o amor de Deus. Então ele diz assim que o amor filho levaria um homem sacar de um revólver e estourar o miolo do outro, simplesmente porque ele mexeu com a mulher dele. Não, mexeu com a minha mulher, eu estou coberto de razão, vou matá-lo. Esse é o amor humano. Mas o amor ágape levaria ele a orar por aquele homem, pedir a Deus para salvá-lo, porque se ele fosse um salvo, ele não faria aquilo. Oh, amados irmãos, precisamos mais e mais de Deus, não precisamos? Sim ou não? Amém. Precisamos mais de Deus. Muito bem. Irmão Branham dá-nos um exemplo dizendo: e, por exemplo, como dois jovens, o moço se namora da jovem e ela se namora dele. Com o tempo vão se conhecendo melhor. E então seus corações começam a bater como um só, apesar de ainda não serem esposos. Mas seu amor os une e tem confiança um no outro. Eu gosto de parar assim e pensar, porque eu tomo essas coisas para mim. Veja bem, à medida, veja bem, que eles começam a namorar e vai indo, o profeta diz, verdadeiramente amam um ou outro. O jovem sabe que a moça lhe ama, e ela sabe também, ou conhece que ele o ama, então eles têm confiança um no outro. Porém, se não tem esse amor, se não tem essa confiança, seria melhor que não se casassem, porque não vai dar certo, só vai dar problema. E aí veio aquele ditado: é melhor sozinho do que mal acompanhado. Aí chega o seu soubera. Esse seu soubera só chega atrasado. Ah, se eu soubera, né? Então, se não tem esse amor de um para com o outro, se não tem essa confiança de um para com o outro, então seria melhor que não se casasse. Tem que se ter fé. E se você separa esses dois seres, a moça do rapaz, pondo um no extremo norte e o outro no extremo sul, todavia seguiria pulsando aquele amor de um para com o outro, sem importar onde estejam, e serão fiéis um ao outro, porque se amam. É verdade? É bem compreensível, não é? É bem compreensível. Qualquer pessoa que tendo uma mente aberta compreende isso. Então, amados, se amamos ao nosso Deus de todo o nosso coração, olha, não importa o que aconteça o que acontecer, continuaremos amando-o. Sem se importar onde estejam, serão fiéis um ao outro porque o amam. Agora, se você em verdade ama ao Senhor, não somente por tratar de escapar do inferno. Tem muita gente que diz que crê em Deus e quer fazer alguma coisa para Deus para não ir para o inferno, né? Está com medo do inferno. Não por se tratar de escapar do inferno, mas se você ama a Deus, porque em verdade lhe ama, então você terá fé em Deus. E isso é se você lhe ama. Agora, vamos chegar aqui num assunto que eu queria ter passado para o casal no culto passado, mas não pude encontrar. Deus está nisto, né? Ouçamos isto aqui. Ele vai contar para nós um fato, um caso acontecido. Há pouco houve um caso de uma senhora que em Louisville, que havia sido cristã por muitos anos. Porém, ela se namorou de um homem que tinha apenas uns 2 anos de cristão. Então, ela era uma crente já idônea e ele era um novo convertido. Não é isso? E estavam enamorados e se casaram. Porque tinham essa confiança um no outro.
E então a mulher disse a seu esposo: olha, querido, deve ser muito difícil para você, sendo um cristão novo, uma vez que tens tido que passar por lugares tão maus. Abre um parênteses e diz assim: antes ele bebia muito. Ele era um beberrão, então ele ia fazer uma viagem. Então ela fez essa recomendação a ele: suponho que possivelmente terás tentações muito grandes, porém quero que saiba isto: se chegares a cair no laço do diabo, ser tentado e tropeçar e cair, se chegar a cair em alguma tentação, não fiques fora de casa, volte aqui, porque estarei te esperando para te ajudar em oração até que você obtenhas a vitória. Amém. Isso é um amor verdadeiro. Isso é uma esposa sábia que edifica a sua casa. Mas a tola fala: se você fizer qualquer coisa errada aí, não precisa nem voltar aqui não, viu? Vou divorciar de você. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba-a com sua própria mão. Diz que tem um amor aí fora chamado ciúme, né? Esse amor aí mata. Esse amor divide casais, esse amor chamado ciúme, né? Divide famílias, e etc, etc. Deixa eu terminar de ler. Porque estarei te esperando para te ajudar em oração até que obtenhas a vitória. Ficarei contigo, porque quando me casei contigo, o fiz porque te amo. Que coisa! E não me importa o que sejas, ou o que haja sido, nem o que sejas, de todas as maneiras eu te amo. E um dia depois, ele estava comendo ao meio-dia com uns amigos em seu trabalho, e ele disse: como pode a gente fazer algo mal contra alguém que o ama de tal maneira? Deu para entender? Ele reconheceu aquilo. Como pode alguém fazer alguma coisa que vai contrariar uma pessoa que lhe ama tanto? Então ele vai orar, ele vai vigiar, não é isso? Aí o profeta diz: aí tem você. Como poderia a gente transpassar tal confiança? Quando nós éramos pecadores e estranhos, estando ali sem Deus no mundo, nesse lamaçal de trevas e pecado, Deus veio a nós. Deus buscou a você. Não você buscou a Deus. O homem nunca busca a Deus. É Deus quem busca o homem. Amém. É o Espírito Santo que trabalha. É o Espírito Santo que bate na porta do coração daquele homem, daquela mulher, e mostra para ele que há um céu para ser ganho e que há um inferno, um lago de fogo para se separar dele. Meu Deus. Então o irmão Branham dizendo: quando éramos pecadores e estranhos, estando sem Deus ali no mundo, no lamaçal do pecado, fumando, jogando, bebendo, fazendo tudo o que o resto do mundo faz, nesse mundo de trevas, então Deus veio a nós. Deus buscou a você, não você a Deus. As Escrituras dizem: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. Jesus disse essas palavras: ninguém pode vir a mim a menos que o meu Pai o traga. Quem é o Pai de Jesus? É o Espírito Santo. Amém. Então Deus desceu ao lamaçal onde você se encontrava, lhe buscou e lhe tirou. Então isso deveria produzir um amor perfeito.
Olha o que você era antes e o que você é agora. Quem fez essa mudança foi Deus. Tirou aquele homem lá da sarjeta, deu nele um banho, uma lavagem de água pela palavra e colocou aquele homem assentado na sua mesa. Aleluia! Deus faz isto. Pense na Maria Madalena, pense na mulher samaritana, pense no ladrão da direita. Quem eram eles? Porém Deus os amou e desceu e os libertou. Amém. Então o profeta está dizendo: quando eu era estranho a Deus, ele me amou de tal maneira que desceu a buscar-me e levantar-me. Então isso me dá confiança de que ele me quer usar. E com você, comigo, com cada um de nós, ele fez isso. Deus fez isso conosco, Deus fez a mesma coisa. Éramos estranhos a Deus, porém ele nos amou de tal maneira que ele desceu e nos buscou e nos levantou do pecado. Então isso dá confiança de que ele nos quer usar. Ele tinha um propósito em fazê-lo. Deus não comete erros. Deus não comete equívoco. Ele sabe o que ele está fazendo. E quando ele fala uma palavra aqui, ela já está escrita no céu. Amém. Ainda que passe os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então isso me dá confiança que ele me quer usar, disse o profeta. E você pode dizer a mesma coisa. Você deve ter essa confiança que Deus quer te usar. Talvez não para ser um pregador ou para ser uma pregadora. A Bíblia proíbe a mulher de falar na igreja, mas você pode ser uma representante de Deus com sua vida, com a sua conduta cristã, lá com a sua vizinha, com as pessoas com quem você fala. Se são pessoas sinceras e têm um pouquinho de senso de Deus, vai ter que dizer: olha, aquela vizinha ali é uma cristã. Aquele homem é um cristão. Ele tinha um propósito em fazê-lo. Ele viu algo em mim. Ele também viu algo em você. O que será que Deus viu em mim? O que será que Deus viu em você, irmão Mário? O que será que ele viu em cada um de nós? Em meio a multidões de pessoas. Não tem tantas igrejas aí cheias de pessoas boas, pessoas bem intencionadas. Mas essas coisas permanecem escondidas dos sábios e entendidos. Ele viu algo em mim e também viu algo em você e teve uma razão para salvá-lo. Amém. Observe as pessoas que não são salvas hoje. Veja os milhões que poderia haver tomado em vez de você. É isso verdade? Milhões que ele poderia ter tomado em vez de você. Porém, tomou você. Aleluia. Se alguém acha ruim, vai discutir com Deus. Não é isso? Vai discutir com ele, porque ele é que é o Salvador. Ele é que é o dono da obra. E ele usa de misericórdia com quem ele quer ter misericórdia. Essa que é a verdade. Muito bem. Então o profeta continua dizendo: veja os milhões que poderia haver tomado em vez de você, porém tomou você. E ele diz: amém. Nenhum outro pode tomar o seu lugar. Amém. Você está na economia de Deus. Nenhum outro pode tomar esse lugar. Esse é o seu amor para você. Logo, não será o seu amor também para com ele? Não será o seu amor estendido a ele? Ali o tem. Ali, então, existe uma amizade. E não importa qual seja a situação.
todas as circunstâncias serão governadas por este amor. Amém. O qual produz fé, porque Deus ama você e você ama a Deus. Se ama um ao outro, e isso produz fé. E é impossível que não produza exatamente o que Deus tem prometido, que num destes dias ele virá. As nuvens de glória e o grande ímã de Deus será acionado. Aleluia. E nós seremos transformados e subiremos como astronautas de Deus a encontrar com Ele nos ares, para estarmos com Ele para sempre. Amém. Deus os abençoe, meus amados. Que o Espírito Santo vivifique estas palavras em cada coração. Fazendo um resumo, o que é que nós levaremos para casa disso que acabamos de ouvir? Ame, seja amável. Veja bem, não olhe para a razão. A razão é um cavalo de batalha de Satanás. Porque um tem razão, o outro tem razão também, não é? Quando há uma encrenca entre um casal, por exemplo, ele tem razão, ela também tem razão. E ambos, tendo razão, se separam. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Quem vai sofrer é a família, os filhos. Uma hora está com o pai, outra hora está com a mãe. E o diabo ganhou o terreno, porque se separarem, se não der conta de viver juntos, se separarem, fique só. Não pode casar de novo enquanto tiver a esposa viva ou o esposo vivo. Se casar, estarão vivendo em adultério. Se há alguém aqui nessa condição, deixe isso aos pés de Jesus. Mas isso é o que nos ensina a Bíblia. Grande Deus. O Senhor é o dono desta obra. Nós somos o barro. O Senhor é o oleiro. O Senhor é o Criador. Foi o Senhor que nos criou à sua imagem, à sua semelhança. E o barro não tem nenhum direito de dizer para o oleiro, por que me fizesse assim? Ele não tem nenhum direito para reclamar de nada. Então, bom Deus, eis-nos aqui, como barro em suas mãos, Senhor. Se é preciso, quebra esse velho vaso, amassa o barro e faz um vaso novo outra vez. Mas não nos lance fora da tua presença, Pai. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Torne-nos a dar a alegria da tua salvação, para que goze os ossos que tu quebraste. Nós oramos agradecidos, ó Pai, por esta tarde deste dia, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém.